Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Conta a história de dois homens, dois discípulos, que estavam meio desanimados, meio cabisbaixos, né? Depois da crucificação de Cristo, depois das coisas que aconteceram, e eles estavam indo para uma cidade chamada Emaús, e eles não estavam lá muito bem. Vamos ler 24, verso 13 de Lucas. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Esse mesmo dia, irmãos, é o mesmo dia da ressurreição. Se você vê aí, né, na sua Bíblia, acabou de narrar a ressurreição de Cristo. Então, naquele mesmo dia, né, quando Maria Madalena foi até, né, aonde Jesus estava, e não encontrou lá o corpo de Cristo e teve um encontro com Jesus. Então, neste mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lá em Marcos, irmãos, essa mesma passagem paralela, mas muito resumida, lá tem 2 versículos em Marcos que traz essa mesma passagem, falando desses dois homens, quando eles chegam contando já para os discípulos. E lá vai dizer que Jesus se apresentou, né, encontrou-se com eles, está lá em Marcos 16, 12 e 13, em uma forma diferente. É que diz lá em Marcos, que Jesus vem de uma forma diferente. E aqui diz que os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus fez essa pergunta. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, esse texto, né, ele é mais um dos encontros com Jesus. Se você lembra, na semana passada de noite, né, nós meditamos um pouco do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aqui Jesus encontra-se com esses dois discípulos. São encontros, e é um bom estudo para você fazer,
Os encontros de Jesus com pessoas, algo mais específico, não com as multidões. Jesus encontra várias pessoas no decorrer do seu ministério. Ele para e dedica tempo para várias pessoas, não é? Grupos menores, além dos 12, né, algumas outras pessoas. E nesse estudo, eu buscando, né, e vendo esse encontro de Jesus com esses 2 discípulos, e como a gente vê aqui, né, uma imagem, né, se nós formos buscar, da própria igreja nessa caminhada. Né, e eu daria como tema dessa minha mensagem, cadê o Christian? Não está aí? Ele podia já anotar o tema. Ele sempre pergunta depois para pôr na internet, mas o tema dessa mensagem seria o seguinte, né, diferente, eu nunca falo o tema, né, nem o Silas, mas igrejas a caminho de Emaús. Muitas vezes nós, como igrejas, estamos percorrendo esse caminho dos discípulos, percorrendo o caminho de Emaús. E que caminho é esse que eles estão percorrendo? Quando a gente olha para o texto, o que estava passando no coração desses 2 homens? Era um caminho de frustração, não era? Eles estavam frustrados, eles estavam tristes, eles estavam com um sentimento de derrota, eles estavam com um sentimento de total fracasso, de desesperança, né? A fé tinha se ido para o chão, e estavam caminhando ali, né? Lamentando-se sobre as coisas que tinham acontecido. Não havia mais esperança naqueles homens. Mas o que mais chama a atenção aqui, e é aí que entra a nossa grande facilidade de nos enquadrarmos e de entrarmos nesse caminho, né? Porque esse caminho de Emaús não começa aqui, nós vamos ver que ele começa antes. É que nós temos uma facilidade muito grande de pautar as coisas espirituais, ou de tentar entender as coisas espirituais, né, e trazer isso para a nossa vida de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Não foi isso que aconteceu com eles? Eles tinham uma esperança espiritual, do qual eles entendiam que era bíblica, né, que era das Escrituras, da lei, dos profetas, de que haveria de vir um Messias que iria remir o povo de Israel, e eles tinham essa esperança. Mas eles olhavam para quê? Para pautar essa esperança e as coisas que aconteciam. Para as circunstâncias. Quando o Cristo foi crucificado sem o entendimento da Escritura, o que aconteceu com eles? Nossa facilidade muito grande para fazer isso. Quando as coisas estão na nossa vida caminhando bem, a gente acha que espiritualmente nós estamos ótimos. Não, eu estou bem, eu estou lá na igreja, eu estou fazendo, eu estou servindo, eu estou cantando, eu estou participando, né, dessa atividade, daquela outra, estou no Renovo, estou nas amigas, estou, né, no grupo de evangelismo, no teatro, enfim, no MED, nos jovens, as coisas estão bem, lá em casa está tudo bem, está tudo tranquilo. Então a minha vida espiritual e a minha caminhada com Deus está ótima, está tudo beleza. Porque quando Jesus, alguns dias antes, entra em Jerusalém, e por isso eu digo, essa caminhada deles começa muito antes. Quando Jesus entra em Jerusalém, qual era o sentimento desses homens, daqueles que estavam com Jesus? Eles estavam fazendo uma grande festa. Eles estavam cantando Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, né, e fazendo festa, e Jesus num jumentinho, e declarando que ele era o filho de Davi, e a festa e a alegria tomando conta daqueles corações. Mais uma vez, o que? Algo circunstancial, que eles estavam trazendo como uma realidade espiritual que no coração deles não existia. E a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. A gente faz isso com a realidade da igreja. A gente fala, olha, a igreja está crescendo, a igreja está enchendo. Então é porque está tudo bem. E aí eu lembrei, esses dias eu ouvi um pastor, que foi meu pastor há anos atrás, ele pregando, pastor Nassif, e ele comentando, hoje ele é pastor de uma igreja brasileira lá nos Estados Unidos, não me lembro a cidade. E ele dizendo que quando ele chegou e assumiu a igreja tinha 140 membros. Uma igreja de brasileiros, né? Não sei o lugar, não vou dizer. E para ficar na dúvida, né? Deixa. E 2 anos depois, a igreja dele estava com 740 membros. Aí ele falou assim, eu sou a solução para os Estados Unidos. 2 anos eu saí de 140 para 700, né, de 140 para 720 membros. O avivamento está sobre mim, né, a unção do avivamento para esse povo,
né, nós vamos fazer aqui, vamos acontecer. E ele achou que a realidade espiritual que estava envolvendo, né, o seu ministério e as coisas ali, era tremenda, era uma vitória que estava acontecendo. Ele não enxergava além disso. Aí veio a famosa crise nos Estados Unidos, que ainda estão em crise lá, né? A gente vê aí pelos noticiários as crises, e os brasileiros começaram tudo a voltar, porque acabou o dinheiro lá. O brasileiro vai para os Estados Unidos atrás de quê? De dinheiro. Não tem dinheiro, volta embora. E aí, sabe com quanto está a igreja dele hoje? Com 20. Aí, você teve que arrumar emprego para poder se sustentar e se manter, porque a igreja não sustenta mais ele. Então essa caminhada, esse caminho de Emaús, significa que nós, na nossa caminhada, nos nossos dias, olhamos para essas circunstâncias e começamos a traçar a nossa vida, o nosso entendimento das coisas de Deus, as coisas que Deus está fazendo na nossa vida, baseado nisso. Aí quando vem, né, o problema, quando vem o desamparo, quando as derrotas muitas vezes começam a surgir, aí a gente vai para o outro lado. Agora eu estou desamparado, agora eu estou desesperado, e agora o que está acontecendo? Deus me abandonou, o que foi que Deus fez? E você não consegue entender onde é que Deus está. Deus está lá, Deus está aqui, Deus não está nem lá nem aqui. Onde Deus está? Por que isso acontece? Irmãos, e quanta gente, e a gente pode ver quanta gente faz isso na sua vida, nos seus relacionamentos, por exemplo. E quantas pessoas, quando estão namorando, acham que está tudo ótimo, está tudo muito bem, nós somos o casal mais apaixonado desse mundo, e acham que não tem nada para ser tratado, aparado, conversado por Deus, e acham que essa é a realidade melhor das suas vidas. E aí depois que casa, é só problema, um atrás do outro. Porque está olhando para a circunstância, não está orando, não está buscando de Deus a realidade espiritual das coisas. Ou acomoda-se com as boas circunstâncias. Quantas vezes isso acontece no trabalho da gente? Você está bem no trabalho, você foi promovido, você está ganhando mais dinheiro, as coisas estão indo bem, você acha, a coisa está jóia. Isso aconteceu na minha vida. Já falei na igreja, quando morava no Rio de Janeiro, trabalhando lá, fui promovido, aumento de salário, mas algo incomodando o meu coração, não queria ficar mais lá, e orando, pedindo para voltar, e Deus deu a oportunidade de voltar, para ganhar 3, 4, quase 4 vezes menos, ainda tendo que pedir demissão do meu serviço, não podia nem ser demitido para ganhar o fundo, os 40%, nada, tive que pedir demissão e vir. Está até hoje lá o meu dinheiro preso. Né? Uma hora eu pego. E tive que vir, mas por quê? Havia uma realidade na minha vida no qual eu espiritualmente entendia que não estava bom lá. Ainda que as circunstâncias me mostrassem exatamente o contrário. Um bom salário, um bom emprego, estabilidade, possibilidade de outra promoção, de coisas melhores. 15 anos eu trabalhando na mesma empresa e o meu coração incomodado, e a gente veio parar aqui. Hoje percebemos quanto essa realidade de Deus para nossas vidas era a verdade, era aquilo que Ele tinha para nós e não aquilo lá. Mas como será que você... E eu não estou falando isso, irmãos, para dizer que eu sei e eu conheço a realidade, porque já tomei decisões baseadas nas circunstâncias, muitas. E também já compartilhei aqui algumas delas. Mas será que você tem tomado as suas decisões nos seus relacionamentos pessoais, na sua vida no trabalho, no seu casamento, no seu namoro, nas coisas que você tem planejado para a sua vida, olhando realmente para o que interessa, para o que importa, ou como esses discípulos, você está olhando para a circunstância? Você está olhando para tudo que está ao redor, mas não olha para onde tem que olhar. E a gente vê que o texto nos deixa muito claro o que foi que eles deixaram de observar nessa caminhada, nessa jornada que eu digo que começa lá quando eles começam a ter um relacionamento com Jesus, quando eles começam a ouvir as palavras de Jesus. O que eles deixaram de observar
que fez com que as circunstâncias tomassem conta da mente deles e o desejo do coração deles tornasse a esperança deles, e não mais a revelação de Deus. Que a esperança deles qual era? O desejo do seu próprio coração. Eles extraíram uma inverdade da Escritura, né, de um Messias que viria para reinar sobre um povo, expulsar um exército, que na verdade nada mais era do que o desejo do coração daquele povo. Mas retiraram essa esperança da Escritura. Por quê? Porque não observaram a Escritura, não é isso que Jesus diz? Quando está caminhando com eles e eles começam a contar, puxa, mas esse cara é um alienado. Não é isso que eles falam para Jesus? Você estava onde? Tu não vê jornal, não entra na internet, não sabe de nada. Tu está em que mundo? Todo mundo está sabendo o que aconteceu. De que nós achávamos que esse homem poderoso em palavras, em obras, que fez tantos milagres, nós acreditávamos que finalmente era o Messias que tinha chegado, mas mataram ele. Isso aí acabou nossa esperança. E Jesus diz o que para eles? Oh, se fossem os filhos, oh, seus cabecinhas secas. Vocês têm um coração duro, difícil de compreender as Escrituras. Você olha, mas não é das Escrituras que eles tinham tirado a esperança do Messias? Ele diz, mas é aí nas Escrituras. Vocês não viram lá nas Escrituras que caberia ao Messias padecer, sofrer e morrer pelos pecados do povo? E começa então a explicar a eles as Escrituras, para que eles pudessem então compreender. Então o que faltou àqueles homens? Buscar nas Escrituras. Irmãos, e isso acontece com você, e pode ser que hoje você esteja ouvindo, e o nosso grande problema nas igrejas é que, né, como a gente diz para os nossos filhos, muitas vezes, como já ouvimos dos nossos pais, né, entra por um lado e sai pelo outro. Isso aí não tem muito a ver comigo. E eu tenho certeza que o que eu vou dizer vai pegar aqui, se não pegar 99%, pega uns 95% de nós. Quantos de nós examinam as Escrituras? Não precisa responder, não precisa se entregar. Mas quantos de nós examinam as Escrituras? Ou você acha que examinar as Escrituras é vir aqui, sentar e eu ficar falando para você, ou o pastor Silas, ouvir na IBD e ele ficar explicando e a gente... Isso não é examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras é você ir para as Escrituras e buscar das Escrituras a verdade. É buscar nas Escrituras a realidade de Deus para a sua vida também. E não os desejos do seu coração, aquilo que ao seu coração te traz paz, conforto. Então deve ser isso a vontade de Deus. Será que é isso que Deus está falando, está revelando nas Escrituras? Realmente você tem examinado as Escrituras? Porque se você não está examinando as Escrituras, independente da circunstância da sua vida hoje, se de vitória, né, de paz, de alegria, talvez um bom momento que você esteja vivendo, ou quem sabe você já esteja na frustração, na derrota, na tristeza, na luta, na dor, mas você está muito próximo de entrar, ou se já não entrou nesse caminho, o caminho de Emaús, o caminho desses discípulos. E a gente vai ver que algumas coisas, quando a gente está nesse caminho, começam a acontecer com a gente. Algumas cegueiras, nós começamos a perder algumas coisas que nós tínhamos há algum tempo da nossa existência, nós perdemos. Quando a gente entra por esse caminho, o caminho de só olhar as circunstâncias. E a primeira coisa que a gente perde, e a gente vê com esse texto, é que nós perdemos a consciência da presença de Jesus. Não foi isso que aconteceu com eles? Eles estavam caminhando, Jesus chega do lado, né? O texto diz que eles não compreenderam, não perceberam, Jesus estava de uma outra forma, né? Mas nós vamos ver que essa outra forma, pelas passagens paralelas a respeito da ressurreição de Jesus, Jesus tinha algo de diferente quando ressuscitou. E aí Paulo vai dizer que nós teremos um corpo glorificado e alguma coisa de diferente vai ter, porque Maria Madalena, se não me engano, quando vai lá ao sepulcro e encontra com Jesus, ela também não reconhece, ela acha que é o jardineiro, né? Onde vocês puseram ele? E aí quando Jesus, não sou eu, é verdade, aí ela,
E a gente pode entender que, na verdade, o que acontece é que os nossos próprios olhos são cegados por nós mesmos. É a cegueira que toma conta de nós. Quando diz que os olhos foram cegados para que não percebessem, é porque a atitude, a caminhada deles estava cegada e eles tinham perdido a consciência da presença de Jesus. E talvez você ache, não, pastor, mas eu tenho plena consciência. Não, se você quer perceber como a igreja, e aí quando falo de igreja, falo da nossa mesmo, né? E aí eu e você não tem consciência da presença de Jesus, é você estar aqui à frente olhando as reações de vocês aí embaixo, não de todos. Durante o culto, como as mentes estão longe, como no louvor tem gente que está lá planejando sua agenda semanal, quando o pastor está pregando, você está conversando e falando sei eu de quê, e olhando para o seu celular, fazendo qualquer outra coisa. Como a gente vê que falta consciência no povo da presença de Jesus? Porque se Jesus não está presente aqui, mas o que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu tinha coisa melhor para fazer se eu não for encontrar com Jesus. Você não tinha? Mas aqui a gente vê. E é tão interessante que se você vai para um evento aí secular, um teatro, se você vai para uma apresentação, né, num teatro, que é o exemplo que me veio à mente mais claro agora, você vai ver que as pessoas já sabem como elas têm que se comportar lá dentro. Elas entram, né, eu não estou dizendo que tem que ser exatamente assim, é outro contexto, só o comportamento, mas elas entram, né, e chegam na hora, porque senão nem entra. Nem entra o teatro, quando começa a apresentação, ninguém entra mais. Fecha lá a bilheteria e já danou-se, não entra. Tá? Chegam na hora, começa a apresentação, ninguém fala. Ninguém emite som, fica todo mundo quieto, porque sabe que ali é um espetáculo sendo apresentado. Mas aqui na igreja, aqui a gente entra, faz do jeito que quer, não está nem aí para nada, levanta, sai, volta, vai tomar água, volta, faz tudo que quer. Afinal de contas, é só para Jesus mesmo. Porque quando é para mim, porque a apresentação no teatro é para quem? É para mim, não é? Então eu tenho que estar atento, mas aqui não, aqui é algo para Jesus. Será que a gente tem plena consciência da presença de Jesus nesse lugar? E com isso eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que entrar aqui, como já disse de manhã, né, aquela interpretação, sim, né, o Senhor está no seu santo templo, lá de Abacuque, né, cale-se diante dele toda a terra. Essa é uma interpretação equivocada do Antigo Testamento, porque o templo do Senhor hoje somos nós. E nós podemos entrar sim aqui dentro com toda alegria, com toda, né, essa alegria que nós temos de nos encontrarmos, a vontade de nos abraçarmos, de falarmos. Mas será que é difícil no momento de adoração, de louvor, você realmente voltar sua mente e procurar discernir e ter consciência de que o Senhor Jesus está passeando no nosso meio? De que quando a palavra é pregada, o Espírito Santo está agindo e movendo-se no nosso meio, ministrando aos nossos corações? E aí a gente acha, não, eu não estou nesse caminho. Será? Será que você não está no caminho da circunstância, trazendo da circunstância algo espiritual? E aí você acha que o culto é muito bom quando você chora, quando você se emociona ou quando você ri muito, né? Eu chorei em culto hoje, foi, puxa vida. Ou então você riu muito, foi muito divertido, aí o culto foi legal, a mensagem foi... Mas será que ela trouxe na lágrima ou no sorriso alguma coisa de diferente para o seu coração? Você saiu mudado, transformado, né? Talhado de alguma maneira desse culto? Como você vai sair desse culto hoje? Vai trazer algum reflexo para o seu espírito? E aí do seu espírito para a sua vida? Mas nós vamos ver também que a gente perde, quando a gente está nesse caminho, nessa caminhada, rumo a Emaús, junto desses discípulos, que a paz de Cristo fica pelo caminho. Porque nós vivemos pelas circunstâncias, então as circunstâncias passam a pressionar as nossas vidas.
Então a paz que aqueles discípulos tinham quando estavam com Jesus, né, durante o seu ministério, daquela esperança messiânica, quando a circunstância mostrou para eles e eles só viram aquilo, essa paz foi embora, porque a pressão da circunstância, a pressão da perseguição, a pressão do fracasso, do não saber o que fazer, e agora? Você consegue imaginar o que estava passando na cabeça desses dois e de todos os outros discípulos? Gente, nós investimos a nossa vida, 3 anos no mínimo, né, que os discípulos, os apóstolos caminharam com Jesus, nós investimos os últimos anos da nossa vida em Jesus, e agora ele morreu. Será que tem outro? Será que vem outro? Estão esperando lá outro. Mas consegue imaginar a luta e a angústia e, como o próprio texto diz, a tristeza que estava no coração deles? Porque a circunstância não podia dizer nada de diferente. Eles podiam estar alegres, eles podiam estar em paz diante dessa circunstância. Não podia. Como é que ia ser diferente? Se não fosse algo de extraordinário, de uma consciência do Espírito, de uma revelação das Escrituras e de fé nas Escrituras, né, revelada pelo Espírito, como é que eles podiam ter paz e viver em paz e estar aqui alegres e confiantes? E vai acontecer isso na sua vida, se você não estiver pautado nas Escrituras e na revelação realmente de Cristo e nas coisas espirituais. Quando os problemas começarem a surgir, a primeira coisa que vai embora é a sua paz. E vem desespero, e aí parece que não tem mais para onde correr. Aí parece que é só aquele emprego que existe, parece que é só aquele namorado que existe, que é só aquele marido que existe, que é só aquele amigo que existe, que é só aquela igreja, que é só... Parece que não tem mais nada, nada mais vai dar certo, nada mais vai resolver para você. Porque a paz vai-se embora e vem só desespero e tristeza. Porque os teus olhos estão ou confiantes na circunstância de alegria, ou derrotados na circunstância de tristeza. Mas tudo é circunstância. E dentro desse mesmo entendimento, você perde também a sua esperança. Esses homens não tinham mais esperança. Eles estavam caminhando, tentando repensar o que iam fazer da sua vida. E agora? Como disse, o que nós vamos fazer da vida? Porque tudo que a gente tinha pensado daqui para frente, né, eu ia ser o primeiro-ministro, o outro ia ser o segundo, o outro ia ser o chefe lá do ministro da Fazenda. Não era isso que os discípulos discutiam lá, uma certa vez, quando caminhavam também com Jesus? E a nossa vida já estava tudo assim, puxa, estava tudo tão certinho, né? Já estava tudo no... E agora bagunçou tudo. E a esperança se foi. E assim, agora, o que nós achávamos que fosse ele? E a primeira coisa que se perde, essa, né, dentro da nossa realidade hoje de igreja, que cremos em Jesus, é a perspectiva da volta de Jesus. Aí você pensa assim, não pastor, mas eu creio na volta de Jesus. Mas sabe como é fácil perceber se você realmente crê na volta de Jesus ou não? É só olhar se o seu coração está em missões. Porque se o seu coração é missionário e as suas ações também são missionárias, o seu coração arde por um desejo de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, de anunciar o Evangelho, é porque realmente você crê que Jesus vai voltar. E quem não tiver crido em Jesus, irmãos, talvez está na perdição. E o coração da gente arde, porque nós temos essa esperança, eu tenho que falar. E se o seu coração não arde com a obra missionária, não arde no desejo de evangelizar, não arde com o testemunho de missões, com um testemunho como nós vimos hoje do Ivaí, se isso não causa nada em você, se você fica olhando assim, é legal, isso aí é bacana. É porque você, de fato, crê com a sua mente que Jesus vai voltar. Mas lá no seu espírito, lá dentro de você, você realmente não sabe exatamente como vai ser isso. Porque a sua prática não é de alguém que crê. Porque quando a gente crê e está esperando por alguém,
O que é que a gente faz? E Jesus deu tantos exemplos disso, não disse? Bom, se nós soubéssemos a hora que ele viria, né, ele dá o exemplo de um ladrão. Se você soubesse a hora que o ladrão vem, você já estava esperando com um porrete na mão e tum! Se nós soubéssemos quando vem o Senhor da propriedade, nós arrumaríamos tudo, deixaríamos tudo prontinho, para quando ele chegar encontrar tudo certo. Mas aí quando nós nos acomodamos, não evangelizamos, não fazemos aquilo que ele ensinou e nos ordenou a fazer, quando nós não cuidamos da nossa vida, deixamos a nossa vida uma bagunça, será que você crê que Jesus vai voltar? Você vai voltar, mas eu já vou ter morrido, então deixa para lá isso aí. Isso não é uma esperança viva. Porque quando celebramos a ceia, né, e Paulo vai nos dizer isso, e Jesus vai nos dizer isso, que nós celebramos a ceia lembrando da obra de Cristo e anunciando até que Ele venha. E se você não anuncia, é porque você não acredita que Ele vem. Mesmo que você fique papagaiando dizendo que crê. Não, eu creio sim, e pode não crer nada. Mas, por fim, irmãos, nós perdemos também nessa jornada, quando entramos no caminho de Emaús, nós perdemos a fé nos testemunhos das pessoas. Porque esses dois homens já tinham ouvido das mulheres que tinham ido ao sepulcro que Jesus estava vivo. E ainda disseram assim, alguns dos 12 foram lá e viram que dos 11 que realmente parecia que a história delas, como diz, tinha pé e cabeça. Não era um delírio, porque realmente o sepulcro estava vazio, né? Estava meio estranho, porque o pano do qual Jesus foi envolto estava lá, vazio. Tinha essa história, tem alguma coisa. Mas não havia fé no testemunho. Irmãos, e como é triste ver que as pessoas muitas vezes não conseguem se alegrar e não conseguem perceber as ações de Deus e de Jesus nos testemunhos. Daquilo que as pessoas estão dizendo, Deus fez algo de tremendo na minha vida, Deus está fazendo algo de tremendo na obra missionária, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo uma obra ali no PEP, mas eu não consigo enxergar. Mas por quantas vezes eu tive a alegria, a oportunidade, se é algo que rasga o meu coração, é poder estar ouvindo testemunho de missões. Eu fico na internet, muitas vezes procurando onde tem mais. Mas porque aquilo me enche de alegria e eu falo assim, Deus, o poder de Deus está agindo, está fazendo coisas. Mas quantas vezes a gente traz testemunhos e a gente corre atrás de vídeos, e o pastor Silas também traz tantas coisas, e a gente vê e ouve, e isso não move o coração, não move o seu coração. Isso não traz nada de diferente na sua vida. Isso não sacode você. Isso não faz você ver Jesus no testemunho. Não faz você crer. Você perdeu a sua fé. O seu coração vai ficando frio. As suas lágrimas vão se secando. E você vai caminhando rumo a nada. Irmãos, eu entendo que nós temos recebido nessa igreja muito pão do céu. Jesus tem sido revelado de uma maneira da qual eu, testemunho, nunca vi. E é claro que a gente sabe que isso, nós somos presenteados por Deus com a vida do pastor Silas, porque ele trouxe, né, com ele, né, e carrega alguns de nós juntos, porque cremos e vimos, olha, é Jesus mesmo.
uma revelação tremenda de Jesus, e está sendo dado esse pão, sendo distribuído, mas o que eu sinto e aquilo que Deus tem trazido ao meu coração, e se você for olhar nas minhas mensagens durante muito tempo, e se você for pesquisar na internet, você vai ver que há algo de comum em quase todas elas. É que nós estamos desperdiçando esse pão. Nós estamos desperdiçando pão. Nós estamos tratando esse pão como uma palavra qualquer, como algo, pão. Não tem mudado vidas como deveria. Porque eu sei que muitas vidas têm sido transformadas. E nós não podemos também deixar de ver aquilo que Deus está fazendo, e de maneira nenhuma é isso que eu estou dizendo. Mas, irmãos, aquilo que nós temos recebido precisa mexer ainda mais com a gente. Porque eu sei que não é exclusividade nossa dessa igreja, porque seria também muita pretensão, arrogância, acharmos que somente nós aqui estamos recebendo a revelação de Deus e de Cristo. E que alegria poder estar agora um pouco mais envolvido dentro das atividades dos outros pastores e ver testemunhos, como eu disse, daquilo que Deus tem feito, se revelado. E Deus tem se revelado. Mas eu quero dizer para você que poucos têm desfrutado dessa revelação e desse pão. E quem sabe você não é um desses poucos. Ou quem sabe você comeu um pouquinho de pão e já se satisfez e deixou de lado e voltou os olhos de novo para as circunstâncias da sua vida. E talvez justamente essa circunstância de achar que tem sido revelado a você a pessoa de Cristo, você acha que então já está suficiente e está tudo bom. Mas e a hora que a circunstância mostrar algo totalmente contraditório? Será que você vai permanecer reconhecendo a presença de Jesus? Será que você vai continuar reconhecendo os testemunhos de fé das pessoas? Será que você vai continuar tendo a paixão pelas Escrituras? Será que você vai continuar tendo essa paz que excede todo o entendimento? Será que a sua esperança na volta de Jesus realmente vai ser forte, firme e constante na hora da adversidade? Será? Eu quero terminar, irmãos, deixando esse questionamento para você responder no seu coração, para você tratar isso com Deus. E o que eu acho de tremendo nesse texto é que Jesus tinha um jeito, de alguma maneira, diferente de partir o pão, não tinha? Porque na hora que ele partiu o pão, os discípulos, era Jesus, ele tinha algum jeito diferente. Por isso a ceia é algo de tão tremendo, porque na ceia, e eu gostaria de ter a oportunidade de pregar essa mensagem num dia de ceia. Mas hoje não é por conta da nossa circunstância, porque a ceia pode ser realizada espiritualmente no nosso coração a todo instante. Mas a ceia do Senhor engloba tudo isso. A ceia do Senhor, quando nós partimos o pão, e por isso a revelação veio exatamente naquele momento, quando Jesus sentou para partilhar com eles, e eles só tiveram a oportunidade de desfrutar dessa ceia com Jesus, quando eles, ainda que com toda aquela frustração e tristeza, eles viram que o coração deles queimava com aquela palavra que era dita, e eles insistiram, não, vem com a gente, não vai mais adiante não, passa a noite aqui, porque havia sede naqueles corações, e a minha esperança é que hoje, pelo menos, sede haja no seu coração, porque se tiver sede, você vai clamar ao Senhor, Senhor, continua comigo e revela a realidade espiritual para mim. E aí você vai ver o Senhor partir o pão do jeitão dele, e aí ele vai se revelar realmente para você. Aí você vai tomar consciência da presença dele, consciência das coisas espirituais, da paz e da esperança que reside em toda a obra e em toda a redenção que o Senhor Jesus tem para nós.